Graça e paz seja da parte do nosso Salvador, do nosso Messias Yahushua. Que a graça e a paz esteja com cada um que está vendo esse vídeo. Desde já eu quero convidar você que não é inscrito para se inscrever nesse canal e dê o seu like, compartilhe esse vídeo para que venha alcançar mais pessoas. E ative o sininho de notificação para que o YouTube possa indicar quando vier novos vídeos. Porque vamos estar alertando as pessoas, o povo do Criador, o servo do Altíssimo, sobre mentiras e verdade, o qual muitos contam mentiras que não estão escritas nas Escrituras. Muitas mentiras que as pessoas contam como se fosse verdade. Uma das mentiras é: Jesus ele vem a qualquer momento, ele pode vir a qualquer instante. Fato é, breve ele voltará, e ele vem com as nuvens do céu, e todo olho verá. Isto é fato. Mas dizer que ele vem a qualquer momento, isso é uma grande mentira, porque em nenhum lugar das Escrituras foi falado que ele viria no abrir e fechar de olhos, ou que ele viria e ninguém ia ver. Na verdade, isso foi uma mentira inventada, isso é uma teoria que é contada em filmes e séries de pessoas que não têm noção, que não examinam as Escrituras. E muitos líderes religiosos, muitos líderes que tomam conta de pessoas, eles pegaram para si essa mentira, que Jesus vem no momento que ninguém vai ver. Mas observamos as Escrituras. O Messias sempre falou: vigiai para que vós ninguém engane, porque antes que ele venha, antes dele vir, antes de anteceder a vinda deles, muitos sinais e prodígios aconteceria, muitos sinais. E ele disse que muitos falsos profetas se levantariam em nome dele, dizendo que era ele. E isso já aconteceu e está acontecendo até hoje. Muitos sendo levados ao engano, como doutrinas enganadoras, como fábulas mentirosas, igual o apóstolo Paulo alertou. Muitos daria ouvido, teria comichões nos ouvidos, dando atenção a fábulas mentirosas, a doutrinas enganadoras. Fato é, nós sabemos que ele está perto, ele breve virá, mas não a qualquer momento, porque muitos sinais ainda acontecerá antes dele vir. Um dos grandes sinais que está para acontecer, igual Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 2, é a aparição do homem do pecado, filho da perdição, o qual esse que o povo chama de anticristo, mas na verdade é o falso Messias, Então, enquanto esse homem não aparecer, enquanto ele não oprimir as pessoas, enquanto ele não querer que as pessoas coloquem a sua marca, adore a sua imagem, que é a imagem da besta, Jesus não vai vir, porque é necessário que ele venha, é necessário que esse homem venha e se levante contra tudo que é objeto de culto ou se chama Deus, ou que é adorado por alguém.
Então é fato, ele vai vir antes de Cristo, antes do Messias, porque se chama anticristo, né? Ele vem antes, ele se opõe, ele se levanta contra aos servos do Altíssimo. E a Bíblia fala que ele vai vencer, ele vai vencer, ele vai conseguir vencer os servos do Altíssimo. Não que ele vai derrotar, porque aqueles que estão, né, com a palavra do nosso Salvador, do nosso Criador, eles não se deixam abalar, mesmo que sejam mortos. E o próprio Messias disse, né, aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Então é necessário que as pessoas passem pela grande tribulação. Isso é fato. Isso não tem como correr. Esse negócio de falar, Jesus vai tirar primeiro a igreja, depois vem o anticristo. Isso é antibíblico. Isso é uma teoria mentirosa. Isso não existe. Isso foi uma teoria inventada. Mas as pessoas estão se deixando levar por esse engano. E outras mentiras que são contadas, que as igrejas evangélicas passam para as pessoas como se fosse verdade. Uma das mentiras é: Deus vai balançar a figueira. Deus está balançando a figueira. Isso não está escrito em lugar nenhum. Porque se realmente Deus fosse balançar a figueira, igual eles falam aqui, para derrubar os frutos podres, não cairia somente os frutos que supostamente estaria podre. Porque frutos podres, eles não ficam em árvore frutífera. Eles não ficam em pé de árvore que dá fruto. Porque logo quando começa a amadurecer, os frutos caem na terra. E se Deus fosse balançar a figueira para derrubar frutos podres, qual ele cai por si mesmo, quando essa figueira fosse balançada, não somente os frutos maduros, mas como os verdes, como as flores, e até mesmo as folhas cairiam. Isso também é uma mentira, isso não está escrito em lugar nenhum. E os falsos mestres, eles deixam as pessoas bitoladas na mentira, deixam as pessoas enganadas. Essa grande mentira aí que Jesus está voltando a qualquer momento, que ele vai vir a qualquer momento, e que ele vai levar a noiva, ele vai levar o povo e vai deixar Israel. Eles até mentem falando que Israel está separado da igreja, sendo que igreja não é uma instituição religiosa. Igreja é o povo fiel, é o povo que obedece à palavra do Criador. Não tem esse negócio de falar que igreja é um templo, é um lugar onde se reúne pessoas e que ali é a casa de Deus. Isso é mentira também. A casa de Deus é cada um de nós. O Espírito Santo habita em nós. O sopro de Deus, o agir de Deus, ele habita em nós. Ele habita conosco. Ele está conosco na nossa mente, na nossa consciência. Por isso que quando nós somos batizados pelo Espírito, abre a nossa mente para a verdade. Porque ele age na nossa consciência, na nossa mente, no profundo da nossa alma. E as pessoas mentem falando que quando você é batizado pelo Espírito Santo, você tem que falar em línguas estranhas. Você tem que falar aquelas línguas que eles falam lá, que é uma língua neutra, nem é do diabo, é uma língua carnal, uma língua que as pessoas aprenderam a falar, né? As pessoas aprenderam a falar porque elas ouviram as outras pessoas falar. Porque nós fomos examinar as escrituras, lá no dia de Pentecostes, as pessoas falavam em línguas de outras nações. Não eram línguas misteriosas dos anjos. Porque Paulo ainda falou, ainda se eu falasse a língua dos anjos
ou dos homens, se eu não tivesse caridade, nada disso me serviria. Então, nós vemos que para você ter o Espírito Santo, não é necessário você falar em línguas estranhas. A não ser que Deus vai mandar você, enviar você para um país onde as pessoas não entendem a sua língua. Aí sim, Ele vai te dar o dom da língua, de falar em língua e de interpretar também a língua que a outra pessoa vai falar com você. Isso é fato. Isso é realmente verdadeiro, porque lá no dia de Pentecoste, muitos ali eram estrangeiros, mas ele disse: esses homens que estão aí falando, eles não são todos galileus? Mas como nós compreendemos e ouvimos ele falar como se fosse na nossa própria língua, porque o Espírito de Deus, eles deram o discernimento para aqueles irmãos falar em outras línguas, língua de outros países, e interpretar também as línguas daquelas pessoas. Porque se você for falar em língua diferente no lugar de reunião que você está reunido, você tem que ter a interpretação, ou que tem que ter um intérprete, porque senão você vai estar como se estivesse falando ao ar. Nem as mesmas próprias pessoas entendem essas línguas que eles falam, não tem tradução em lugar nenhum, porque é uma língua neutra, sem tradução. Nem precisamos falar, porque é tão fácil de falar essa língua aí, que até o menino consegue falar, porque é inventada das próprias pessoas. Então são mentiras contadas por pessoas da Bíblia como se fosse fato, porque a Bíblia, a palavra, que é falada pelo Criador, porque nem tudo que está escrito na Bíblia foi Deus que falou, algumas palavras foi o homem. Então ela não é 100% só a palavra de Deus. Ela tem livros que não foi Deus que falou, tem coisas que não foi Deus que falou, que foi escrita pelo homem, mas homens que estavam realmente com sua vida diante de Deus, estava diante do Criador. Então a Bíblia, ela se interpreta por si mesma, não precisa nós interpretar, não precisa do nosso, que eu acho que é assim, porque não é assim que funciona. Nós temos que ter um entendimento para compreender, mas a Bíblia mesmo, ela se interpreta por si mesma. Então quando eles falam que a igreja é a noiva do Cordeiro, é outra mentira, porque jamais o Messias ou outra pessoa falou que a igreja, nós, seria a noiva do Cordeiro, porque lá na parábola das 10 virgens foi feita uma comparação. O reino do céu é semelhante a 10 virgens, é semelhante às virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Mas ali foi uma comparação que o Messias falou, que o reino do céu seria semelhante àquilo lá. As pessoas seriam convidadas para a festa, para um banquete, o qual vai ter essa festa. Mas o qual é o propósito dessa festa? É quando a nova Jerusalém, que é a verdadeira esposa do Cordeiro, que está escrito lá no livro de Apocalipse, nós podemos até conferir, Apocalipse 21:9, o anjo levou João em espírito a um alto monte e mostrou a noiva. No 10 ele diz, no 9 ele diz assim: então vi um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas. Ele me disse: vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte,
mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus. Ela brilhava como joias de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como de jaspe e cristal. Esse é o semblante da noiva do Cordeiro. É uma cidade que vai descer. Essa cidade está vindo do céu para a terra. Ela não está subindo, como fala que a noiva vai subir. A noiva, ela vai descer do céu, da parte de Deus. Ela está descendo do céu. Ela não está subindo. Ela vai descer do céu para a terra. Esta é a noiva do Cordeiro. Esta é a verdadeira noiva. Então, nós vamos ser convidados. Nós somos os convidados. A igreja é semelhante às 10 virgens que foram convidadas. Só que só 5 estavam prontos para entrar. A maioria não estava. Como não estão prontos para entrar na cidade santa. Porque a cidade santa, lá não entra pecado. Não entra maldizente. Não entra egoísta, não entra o que difama o próximo, só vai entrar os puros, de mente, limpos, né, de mente. Então, quando alguém fala que a noiva é a igreja, está mentindo, não está escrito nas Escrituras. E quando fala que Jesus vem a qualquer momento, mente também. Porque ele não vai vir enquanto não venha o anticristo. Enquanto ele não surgir, ele não vai vir. Mas quando esse homem do pecado, que vai se opor, vai oprimir o povo de Deus, aparecer, aí sim, nós podemos dizer com certeza, breve ele vem, ele está bem perto, ele está às portas. Mas ainda nós sabemos que vai demorar um pouco de tempo. Segundo as Escrituras, 3 anos e meio passará. E esse anticristo vai estar durante esses 3 anos e meio. Porque é necessário que nós passamos pela prova. Não é a igreja subir e somente os israelitas que eles acham que é extinto, é separado da igreja, porque a igreja começou em Israel. Não foi em outro lugar. Começou com os 12. Depois o Messias mandou 70 apóstolos, né, de 2 em 2. Mandou de 70 discípulos em 2 em 2 para pregar o evangelho. Mas sabemos que a igreja foi estabelecida com os 12. Então, nós sabemos que a igreja e Israel são um só. Aqueles que obedecem à palavra do Messias, do Criador, os mandamentos, ele é israelita também. Porque aceitou o sacrifício do Messias. Como Israel rejeitou, como eles não quiseram aceitar que realmente aquele que morreu lá no Calvário, na cruz, era o verdadeiro Messias, eles agora vão passar também pela mão do anticristo. E eles vão acreditar, só que depois eles vão se arrepender. Alguns vão ser salvos através dessa grande tribulação. Mas nós sabemos que quando ele aparecer nas nuvens, o verdadeiro Messias, ele vai dar fim à grande tribulação. Ele vai destruir o níquel com o sopro da sua boca. E vai dar fim a toda a tribulação. Então aqueles que estiver fiel realmente com ele, ele vai participar das bordas do Cordeiro. Mas ele não vai casar com o Messias, porque o casamento simboliza Jesus, o Messias, Yahushua e a Nova Jerusalém.
E tem muitas mentiras contadas por pessoas, até mesmo sobre dízimo, que a gente tem que pagar dízimo. Se você não for no templo, você não congregar numa igreja, tem que ser numa igreja do ministério tal, você não é salvo. Mas aonde está escrito isso? Nós temos que congregar na congregação de cima, ou sinagogue, é o que vem de cima. Reunir com os irmãos é muito bom, mas não é a reunião, não é a igreja de pedra, não é o pastor que vai nos conduzir. É a nossa fé, a nossa obediência às Escrituras, à palavra do nosso Messias, do nosso Deus e Pai, do nosso Salvador. Então tem muitas mentiras, né, que não cabe, não está escrito nas Escrituras. Igual muitos falam que quando um cristão morre, ele vai direto para o céu, vai direto para a glória. A Bíblia mostra outra maneira, que quando uma pessoa morre, ou que seja ela cristão ou não, que seja servo de Deus ou não, eles vão estar dormindo, como está escrito lá em Daniel, né? Daniel 12. Aos que dormem no pó da terra, eles ressurgirão. Todos que dormem, todos, ela está falando todos, tanto os ímpios como os justos, tanto que fez justiça, que foi bom, que obedeceu, também aqueles que foram mal. Todos levantarão, ressuscitarão do pó da terra. Os que dormem no pó da terra se levantarão, ressuscitarão. Só que lá está escrito, um para a vida eterna e outro para o castigo e desprezo eterno. Quer dizer, eles vão ressuscitar os que vão na primeira ressurreição para a vida eterna. Na última ressurreição, que é depois de um milênio, que Satanás, né, for preso, quando Jesus estabeleceu o milênio na terra, e que Satanás ele for preso por 1000 anos. Na primeira ressurreição é quando o Messias, o verdadeiro Messias, Yahushua, ele estiver vindo com os anjos fazer a colheita, porque é os anjos que vai fazer a colheita. Quando ele vier fazer a colheita, que o povo ser arrebatado, não no abrir e fechar de olhos, igual muito fala, porque no momento e no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, o último acontecimento que vai se dar, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que ficamos vivos seremos transformados em um corpo incorruptível. Seremos transformados incorruptível, porque é necessário aquele que é corrupto se revista da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Não é que ele vai aparecer como relâmpago, vai sumir. Não, a aparição dele é como relâmpago. A vinda dele é como relâmpago. Quando nós olhar, né, nós não vê quando o relâmpago sai e se mostra no nosso dentro. Quando nós olhar, ele já está nas nuvens. Ele já apareceu nas nuvens. E ele vai enviar os anjos para chamar a cada um, para fazer a colheita, para tirar, né? Primeiro os ímpios vão morrer, isso é fato. Quando na vinda do Messias, igual ele fala, que vai tirar o joio, os ímpios do seu reino, vai fazer a limpeza e vai recolher o trigo no celeiro. Primeiro ele vai tirar o joio, primeiro os que não têm parte da salvação. Então vai ser tirado primeiro o joio e vai ser depois feita a colheita do trigo. Então primeiro tira o joio e lança-se no fogo. Está escrito. Na vinda dele vai ser assim. As pessoas que não têm parte na salvação vão morrer.
Que seja, que fique outras, ninguém sabe se vai morrer todo mundo, mas as que ficares viva depois da vinda dele, vai ser morta, porque eles não vão suportar a escuridão que vai ficar no mundo. Somente os salvos que estarão no reinado do Messias durante os 1000 anos é que vão estar na luz, vão estar na glória dele, vão estar sobre a glória dele, sobre a luz que resplandece dele, porque ele vai estabelecer o milênio na terra. Não tem esse negócio que nós vamos para o céu e depois voltamos. Não, vai ser estabelecido aqui na terra o milênio. Só que os santos, os salvos, os eleitos, que é os eleitos, tanto de Israel, as pessoas que se converteram, que se converteu ao evangelho verdadeiro e que fala a verdade, esses são os eleitos. Israel é eleito, né? É filho da promessa. Mas como eles rejeitaram, eles vão passar por um processo de aprendizagem. Eles vão ter que passar por um processo difícil para eles reconhecer que realmente quem veio antes, né, lá no passado, há mais de 2000 anos, foi o verdadeiro Messias. E esse que vai vir agora é o falso. Mas todos nós iremos passar pela grande tribulação. Não tem esse negócio de ninguém ir antes e outros ficarem. Ele vai vir uma única vez agora, novamente. Uma única vez. Ele não vai vir a terceira vez. Ele está vindo uma única vez. E essa única vez é para estabelecer o milênio. Nós vamos ser levados para encontrar com ele, porque ele está vindo para cá. E os anjos vão nos levar ao encontro dele. Mas ele vai estabelecer o milênio aqui na terra, igual está escrito. Depois que ele estabeleceu o milênio na terra, Satanás é preso por 1000 anos. E todos os que, porque Satanás vai ficar preso na prisão, no abismo por 1000 anos, sem ninguém para tentar. É necessário que depois ele seja solto por um pouco tempo, por um período curto de tempo. É quando os ímpios ressuscitarão para ser julgados. Satanás vai ser solto e vai aproveitar a oportunidade e vai sair em toda a terra enganando essas pessoas para atacar o acampamento dos santos. Mas diz as escrituras, diz lá em Apocalipse, que vai descer fogo do céu e vai consumir a todos. Desceu o fogo do céu e consumiu a todos. Então, isso é fato. As pessoas que ficarem, né, vivas depois do arrebatamento vão morrer todas na escuridão. Porque vai ficar um lugar muito difícil. Não vai ter vida, porque sem a luz do sol. Todos vão morrer na escuridão, porque diz lá em Mateus 24, 29, que logo depois das aflições, que é depois das grandes tribulações daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem com grande poder e grande glória, e todo olho verá. Está escrito lá em Apocalipse que todo olho verá. O narrador de Apocalipse que comentou antes das palavras de João, ele falou que ele vem com as nuvens do céu e todo olho vai ver. E Mateus também fala que todo olho verá e todos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Mas para muitos, infelizmente, será tarde, porque não adianta mais nego querer se arrepender. É como foi nos dias de Noé. Noé pregava durante 120 anos, Noé pregando, e o povo não acreditava. Ele falava e o povo não cria. Depois, quando veio o dilúvio, eles acreditaram, mas foi tarde, não teve mais arrependimento e foram levados. Mesmo assim, esses serão levados à morte, não terá chance mais. Isso é fato. E essas mentiras aí que Jesus vem antes, e que a igreja é a noiva, e outras mentiras, né, sobre a figueira, que Deus vai balançar a figueira, isso não está escrito nas escrituras.
Mentira sobre que nós temos que pagar dízimo para ser salvo, ou que o batismo salva, ou que a ceia salva, nós temos que tomar ceia para ser salvo. Não, ali a ceia é um símbolo, foi feito como um símbolo. Toda vida que você for comer pão, você vai lembrar do sacrifício do Salvador. Você vai lembrar, porque a ceia era feita anualmente, era a Páscoa. Não era dada mensalmente e não era dado só um pedacinho de pão. Paulo jamais falou que os irmãos estavam tomando a ceia. Ele falou que não era para fazer aquilo mais. Porque ali, as pessoas levavam a comida e não repartia com os outros. Não esperava as pessoas que não tinham chegar para repartir o pão com eles. Então ele disse, isso que vocês estão fazendo aí eu não louvo, eu não reconheço, isso não é a ceia, isso não é ceia, porque cada um está comendo a sua própria ceia. A ceia é dividida, é o corpo, tem que ser dividida com o corpo, que é a igreja. Então por isso que tem entre vós muitos fracos, outros doentes, outros que já até morreram, mas morreram não foi espiritualmente, foi de fome, porque eles não repartiam. Mas isso não vem a caso, eu estou só falando que tem muitas mentiras contadas sobre as escrituras que não está escrito, que não é assim. Outra mentira é que, igual eu falei, que as pessoas elas vão para a glória quando morrem. E outra mentira é que Jesus foi e pregou aos espíritos de pessoas mortas. Isso também é outra mentira. Lá Pedro está falando que o mesmo Espírito, Jesus foi morto, mas vivificado pelo Espírito, o Espírito de Deus, o qual foi e pregou aos espíritos em prisões. Em outro tempo, quando Deus esperava com paciência a longanimidade de Deus, a paciência de Deus esperava, em outro tempo, lá nos dias de Noé, naquele tempo que eles foram rebeldes, Deus esperava o arrependimento daquele povo, e o Evangelho foi pregado através do Espírito e através do Messias, porque ele era a palavra, ele era o verbo de Deus. Então o Evangelho foi pregado àquele povo, a palavra foi pregada àquele povo, o Espírito de Deus estava em Noé e pregou àquele povo que estava em prisões no pecado, a prisão do pecado, Então o Evangelho foi pregado até aquele povo através do Espírito, o qual estava e foi e ressuscitou o Messias. Isso é fato. Então nós temos que ter entendimento do Espírito Santo para compreender o que ele quer falar conosco. E depois eu vou trazer mais outras coisas à tona, que são contadas, são mentiras contadas por pessoa que não tem o discernimento da palavra. Mas bem-aventurado é aquele que lê e entende. Bem-aventurados que lê e entende a respeito das Escrituras. E que o Criador possa nos ajudar e nos fortalecer. E que o Espírito dele sopre a cada dia em nós, no nosso entendimento. E que nós possamos ser realmente guiados por ele. E desde já eu quero dizer que o Pai Celestial abençoe a cada um, que breve ele virá, mas não no abrir e fechar de olhos, não de repente, não ele está vindo agora, mas quando todas essas coisas acontecer, quando nós vemos esses sinais acontecer, quando o homem do pecado aparecer, sabemos que próximo está a vida dele. E que nós não vamos dar ouvido
mentiras, ensinamentos que não vêm de Deus, que não vêm do Pai. Que o Criador nos abençoe e que a paz seja com cada pessoa, com cada irmão.